Rubens, olhando em perspectiva, já é possível definir o significado histórico das manifestações de 2013? Olha, no Brasil nós temos uma mania de querer analisar os acontecimentos ou como se eles fossem redentores ou como eles não significassem nada. Na verdade, os movimentos de junho de 2013 foram importantíssimos, eles diminuíram muito o grau de avaliação positiva do governo federal, o que jogou a eleição para um outro patamar. Só isso seria uma mudança extraordinária. Diminuiu o crédito em partidos, em sindicatos, nas instituições. Essa diminuição ainda não foi recuperada até agora, então aconteceu muita coisa. Não houve uma revolução, mas houve mudanças significativas. Por que ninguém percebeu aquele caldo de cultura que se formava e acabou deflagrando naquelas manifestações quase que simultaneamente no Brasil todo, né? Olha, essa é uma das grandes questões, um dos grandes desafios do nosso livro é justamente tentar explicar como aquilo aconteceu, porque pelos indicadores tradicionais, tanto das ciências sociais quanto da economia, não existia motivo para se esperar uma manifestação daquela magnitude e daquela intensidade, principalmente. O que eu levanto no meu capítulo como prováveis hipóteses era a questão da corrupção aflorando com muita força, o problema da Copa do Mundo, principalmente, os serviços públicos ruins, não eram ruins só em março, já vinham ruins, a disseminação dessa insatisfação nas redes sociais e um pouco da disfarçatez dos políticos naquele momento em aprovar, por exemplo, uma PEC que reduziria a força do Ministério Público. Eu acho que tudo isso criou um caldo de cultura que favoreceu aquela explosão. Um dos bordões das manifestações, especialmente em São Paulo, foi aquele: não é só pelos 20 centavos. E no final das contas, foi a única coisa que aconteceu. Eles ganharam os 20 centavos a menos, né? E o resto? O que aconteceu? Na verdade, não foi a única coisa que aconteceu, né? Não houve aumentos, a PEC não passou, você houve alguma movimentação no Congresso para aprovar medidas saneadoras, o Mais Médicos foi prometido e depois implementado, quer dizer, o Pacto pela Saúde, quer dizer, houve uma movimentação muito intensa. Agora, eu volto a dizer, o que aconteceu na eleição de 2014, aquela disputa muito acirrada, aquilo lá não aconteceria, aquela disputa muito acirrada e polarizada, se não fossem as manifestações de junho. A manifestação de junho criou uma nova maneira de encarar a política e criou, antes de mais nada, um respeito muito grande, uma veneração de quem decide por aquilo que a sociedade é capaz de fazer. Quer dizer, visto agora com um olhar um pouco mais distanciado, a gente percebe que poucas vezes na história do mundo teve uma manifestação daquela amplitude. O desejo de mudança, aparentemente, não apareceu nas urnas. Por quê? Apareceu. O desejo de mudança apareceu, tanto é que nunca a oposição teve uma votação tão alta. O que aconteceu, e foi um fato muito singular, foi de que a sociedade demorou muito para perceber quem representava a oposição. E com razão, porque o PSDB não era uma referência como oposição, ao contrário do que o PT foi durante o governo PSDBista Fernando Henrique Cardoso. Tudo que o Fernando Henrique Cardoso fez, tudo, o PT foi contra. No caso do PSDB, em relação aos governos petistas, não foi assim. O PSDB não tem o DNA, ou não tinha o DNA oposicionista. Em junho desse ano de 2014, cerca de 40% ou estavam indecisos, ou votavam branco ou nulo. Isso mostra uma sociedade sem uma referência oposicionista.